Meus cumprimentos. A vida é um eterno viver e conviver. Então, a palestra de hoje é começando a ser Montes Claros. Viver e conviver em Montes Claros. Não havia a Rua Lafetá, desembocando ali na Rua Carlos Gomes. Repetindo, ainda não havia a Rua Lafetá, desembocando ali na Rua Carlos Gomes. O que havia lá era só o esplendor do Alhambra, casa de mulheres granfinas, chefiada com a mão de ferro por Ana Reis, uma organização de dar gosto. Era o Alhambra e depois um caminho de roça quase, praticamente assim. Já não havendo, então, repito, a Rua Lafetá. A Rua Lafetá só foi aberta já no fim da administração do capitão Enéas Mineiro, quando este a ligou com a Rua Visconde de Ouro Preto, ou seja, Dr. Veloso Visconde de Ouro Preto, que até hoje conserva o nome. Era nesse encontro de esquinas que ficava o cassino, casa de festa, de jogos, de encontros, que tinha na placa o respeitável nome de Clube Minas Gerais. Ao lado, em volta, pertinho, longe, dezenas de casas de mulheres com janelas apinhadas de propaganda viva, contida a algazarra de quem precisava acatar as exigências das famílias vizinhas. Durante o dia, certo respeito. À noite, agora sim, é hora de se divertir. Pode levantar o tom da música, que é tempo de prazeres. Todos os homens, tendo dinheiro, estão convidados. Foi por causa do cassino que não pude ficar morando na pensão de Dona Ismênia, na Praça de Esportes. Menino ainda, não ficava bem passar toda hora em frente das casas ditas de tolerância, subisse pela Rua São Francisco, pela Carlos Gomes ou pela Altim de Freitas. Pela Rua Lafayette, que é hoje a Coronel Joaquim Costa, aí nem pensar. Era lá o centro de tudo, a capital do pecado. Sabedor mestre da situação, Dr. Carlyle Teixeira, meu conselheiro, mandou-me para a Rua Afonso Pena, no beco do Padre Marcos, para a pensão de Dona Tunica, lugar de gente muito mais séria. De lá para a loja imperial durante o dia ou para o colégio diocesano durante a noite, era um pulinho e bem a salvo da malandragem ou da perdição. Assim era mais seguro, pensava ele. Engraçado é que, apesar de todo esse cuidado, por eu ser amigo de Aníbal Rego, que por sua vez era amigo de Ana Reis, raro foi o dia em que eu não passava pelo Alhambra para ouvir rádio ou escutar conversa do mulherinho de luxo. Não sei que tempo eu encontrava para isso, mas que eu ia lá todos os dias, eu ia. O cassino eu via por cima da sacada. Lá dentro a orquestra ou um tipo de conjunto musical dirigido por Godofredo Guedes, o grande GG, um mestre da clarineta a dedilhar e soprar boleros, tangos e velhas músicas de jazz. Com 16 anos apenas, entrar na festa, para mim, estava fora de qualquer cogitação. Esse direito ficava com os rapazes mais velhos, como Geraldo Borges, Geraldo Avelar, Dudu Cunha, Ildeu Gonzaga, Carlúcio Ataíde, ou meninos ousados como Bebeto Prates. De todos os frequentadores das casas de mulheres,
o mais importante, o maior galã era Dudu Cunha. Granfino, rico, bonitão. Vivia a época de ouro dos donos de caminhão. Na noite em que ele, Dudu, chegava de Itaiobeiras, toda a pensão de Dona Ismênia só falava nas suas aventuras, no cuidado que ele tinha com as roupas, com os sapatos, com o perfume, no demorado barbeário. Os filhos de Nego do Ó, que vinham de Salinas, Gildásio Ramos, que parece já morava em Montes Claros, todos ficavam alvoroçados para acompanhá-lo, tirando uma casquinha do seu sucesso. Era um espetáculo para todos nós, os mais novos, mais sensacional do que um episódio de seriado no Cine Coronel Ribeiro. Dizem que com Dudu, até Nivaldo e Benedito Maciel, nos seus melhores tempos, ficariam ofuscados. Era ou é o caso de Montes Claros se curvar perante Itaiobeiras, terra de Dudu Cunha. Fora daí, no outro circuito de que eu só ouvia falar, as histórias corriam por conta de um rico comerciante chamado Calil, de Ludendorff Pinto Cunha, de José de Souza Zumba, de Benjamin Moura e de jovens doutores bem conhecidos, entre eles Mário Ribeiro, João Vale Maurício e Constantin Christoph, todos considerados bonitões, elegantes e bem postos na vida. Terminando, o tempo do cassino não era mesmo para todos, pelo menos para nós desvalidos de dinheiro.